dia a todos. Nós vamos iniciar, então, a reunião semanal da disciplina de nefrologia. Essa reunião ela tem sido uma parte presencial, uma parte online. A ideia é manter esse tipo de modelo daqui para frente, para possibilitar que as pessoas, que os interessados, possam acompanhar a reunião. E também ela fica disponível, a reunião é gravada e fica disponível no YouTube, para quem puder assistir depois. Normalmente, ninguém assiste depois, você assiste presencial, online, ou depois é muito difícil para a oferta de aulas que no YouTube, o estocado é muito grande. Então, o Dr. Roberto Meirelles, ele vai falar sobre atualização e perspectiva de transplante de pâncreas. O Meirelles ele é graduado em 1987 em Rio Preto. Ele fez residência em gastrocirurgia e fez mestrado também em Rio Preto, pela Faculdade de Medicina de Rio Preto. Depois ele ficou 4 anos fazendo fellow em pesquisa na Cornell, em Nova York, de 1992 a 1996. Ele voltou, depois ele fez residência em transplante de órgãos abdominais pela Universidade de Minnesota. Ele trabalhou com o Najara, em Cumatas, por 3 anos. Fez doutorado na Universidade de Ribeirão Preto e atualmente ele é do programa de transplante de fígado e pâncreas do Hospital Albert Einstein e agora ele começou no Hospital do Rim. Ele tem uma experiência muito grande, ele fez residência nessa área, em transplante abdominal, inclui transplante de pâncreas, fígado e rim, que é uma característica diferente do modelo de transplante nos Estados Unidos, onde os transplantes abdominais são feitos por um grupo de pessoas que fazem transplante abdominal, e aqui no Brasil é um pouco diferente. E o Dr. Meirelles faz parte agora da equipe de cirurgia do Hospital do Rim, e ele está retomando o programa de transplante de pâncreas aqui no Hospital do Rim. Ele é uma pessoa extremamente dedicada, muito habilidoso, e que é muito dedicado, assim, com relação afetiva muito grande com os pacientes que ele atende. Então, é um prazer para nós, Meirelles, ter você aqui e conseguir incorporar você na equipe do Hospital do Rim, na equipe de transplante de pâncreas e do Hospital do Rim, junto com a equipe de transplante de rim. Muito obrigado, Meirelles. Fica à disposição. Bom dia a todos. Queria agradecer, Medina, pela oportunidade e o convite. Obviamente, está trabalhando no maior hospital de transplante de rim do mundo, em termos de volume e resultado. Então, agradeço muito fazer parte aqui, poder contribuir com vocês. Eu vou falar hoje, esperando ser breve, não ser chato, porque você acaba sendo repetitivo aqui. Eu vou falar sobre as perspectivas e uma atualização em transplante de pâncreas. Um breve histórico, porque eu acabei vivendo onde se iniciou o transplante de pâncreas. Então, em 1966, Kelly e Lahai, eles fizeram o primeiro transplante vascularizado de pâncreas, lá na Universidade de Minnesota. E é engraçado que aqui é o Kelly, né, e aqui o Lahai. Lahai era conhecido na época como um futuro melhor cirurgião dos Estados Unidos. E ele era atleta, fazia maratona. E numa desses treinos, super jovem, ele tropeçou, tinha chovido à noite, ele caiu. Ele caiu e caiu com a face dentro de uma poça d'água. Ele morreu por asfixia, afogado. Então, a partir daí, o programa começou a se desenvolver, foi inicialmente poucos casos, com sucesso cirúrgico, mas o problema era a imunossupressão. E aqui no Brasil, o Dr. Edson Teixeira, que era formado lá na Universidade de Chicago, ele chegou no Rio de Janeiro e fez o primeiro transplante isolado de pâncreas do mundo, isso em 68. Mas ele viu que o transplante de pâncreas era meio chato, tudo, ele foi fazer cirurgia plástica, né? Mas tive o prazer de conhecê-lo. Em 74, também, na Universidade de Minnesota, eles desenvolveram o primeiro transplante de ilhotas.
e dão um passo à frente já. E ainda o problema era a imunossupressão. Em 79, né, eles fizeram o primeiro transplante intervírus de pâncreas. Eles fizeram a pancreatectomia porto-caudal, com preservação de baço no doador, para tentar resolver o problema de imunossupressão. E eles fizeram, então, com pacientes gêmeos, eles faziam. Tá? Então, basicamente isso, e obviamente, o advento da tacrolina, ciclosporina um pouco antes, ele acabou sendo aceito mundialmente. E quais são os objetivos do transplante de pâncreas? Principalmente, né, inicialmente, antes das curvas de sobrevida, era melhora na qualidade, né, porque ele promove normoglicemia, o paciente fica independente de insulina exógena, e, além disso, ele previne ou melhora algumas das complicações secundárias de diabetes, não todas, por exemplo, a retinopatia diabética, ele não degride, mas ele estabiliza depois. E, finalmente, mais recentemente, ele aumenta também a sobrevida quando comparado com diálise apenas ou só transplante renal. E só para ter uma noção da quantidade de pacientes que nós estamos falando, seriam potencialmente necessitariam de um transplante de pâncreas. Nos Estados Unidos, nós temos 31 milhões, ou seja, quase 10% da população vai ter diabetes, entre diabetes tipo 1 e tipo 2. No Brasil, nós temos quase 17 milhões de pacientes diabéticos, sendo que o tipo 1 ele varia entre 5% e 10%. É a sétima causa de mortalidade e, com certeza, as doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, amputações e insuficiência renal, são as grandes complicações de diabetes. Né? E todos eles, a maioria, vai precisar de tratamento de redução do insulina exógena. De forma geral, a prevalência, as projeções no mundo são, assim, a China, como tudo, hoje em dia, China e Índia, pela população, são os que têm maiores números e a tendência é um aumento razoável. E o Brasil permanece na quinta, e a gente, acho que em 2030, projetado 21 milhões, e 45, 26 milhões de pacientes diabéticos. E aí nós entramos para dividir quais são os tipos de transplante de pâncreas que a gente pode fazer e quais são as indicações. Eu chamaria a atenção no sentido que cada grupo, cada categoria de transplante, ela se comporta de forma diferente em termos tanto de complicações cirúrgicas ou clínicas diferentes. Então, a primeira categoria, que é o mais tracional, é o paciente diabético, tipo 1, insulino dependente, se for tipo 2, com insuficiência renal irreversível, pré-dialítico ou dialítico. Então, daí, qual que é a indicação? Você vai fazer o transplante renal e acaba fazendo o transplante de pâncreas também para resolver a causa primária da insuficiência renal. E a outra categoria é aquele paciente que, inicialmente, ele é paciente diabético também, ele teve um transplante renal, teve insuficiência renal, mas na época, naquela instituição, ou não tinha ainda o transplante de pâncreas. Então, ele faz pâncreas após isso. E a terceira categoria, seria o transplante isolado, que é o paciente diabético, que ainda não tem as complicações secundárias, mas ele tem uma condição rara do diabetes, que são as alterações agudas, ou muito lábil. Então, esse paciente é oferecido para ele o transplante isolado de pâncreas. Só por uma questão de nomenclatura, quando a gente fala transplante solitário, ela envolve as duas categorias, pâncreas limpo e pâncreas isolado, tá? Porque senão tem uma confusão de você falar. Nós temos, eu não sei se resolvemos ainda, mas no Brasil a gente não diferencia, põe só transplante solitário. Então, a gente engloba os dois e eles têm desfechos diferentes. Tá? Então, só para chamar. Então, quando falar em transplante de pâncreas, a gente sempre pergunta qual tipo?
porque ele comporta diferentemente um grupo. O perfil do nosso receptor, na verdade, essa é a principal complicação, são complicações vasculares. De forma geral, metade dos pacientes, eles já tiveram alguma complicação prévia antes do transplante de doença cardiovascular, com revascularização, amputações e assim por diante. Então, normalmente, o perfil do nosso paciente, que ele fica um tempo razoável em diálise, é o paciente com doença cardiovascular e as complicações secundárias do diabetes, com a amaurose, as neuropatias, principalmente, que é um dos sinais de gravidade. E, então, nós temos que estar atentos para eles no pré-operatório, na parte cardiovascular. E critérios, né? Os critérios são simples, não existe nada diferente aqui. O paciente diabético tipo 1 pode ser tipo 2 também, desde que ele seja insulino-dependente. Tá? A ausência de complicações generalizadas secundárias ao diabetes ou insuficiência orgânica que não renal. Existem poucos casos na literatura onde foi feito fígado e pâncreas e assim por diante, como rim e fígado, que é mais frequente. Ausência de doença maligna ou cura, ou seja, ele não muda quase que em relação a nenhum outro caso. Estabilidade emocional e social. Muito embora o paciente diabético, ele já desde a infância, ele já está acostumado a passar no médico, é um perfil diferente quando a gente trabalha em transplante, por exemplo, no transplante de fígado. São características diferentes de população. Então, eles são bem aderentes ao tratamento. E de exclusão, como todos os outros órgãos, não tem grande diferença, né? Por exemplo, infecção ativa, a gente tem que tomar cuidado nos pacientes que estão em diálise peritoneal, se eles não têm peritonite, né? Pacientes com câncer ou doenças irreversíveis, raramente a gente faz combinado com outros órgãos. Prova cruzada positiva, mas em alguns casos nós fazemos prova cruzada positiva, a gente pode falar depois, mas raramente a gente hepatite em atividade, por causa da diálise, alguns desses pacientes desenvolvem doenças hepáticas virais, instabilidade. E daí eu vou entrar rapidamente aqui na técnica cirúrgica, para mostrar. Então, na verdade, né, o treinamento meu foi o Sutherland, né? E a gente, isso daqui era um dia normal nosso lá. Era 4, 5 transplantes, assim. Ele não deixou fazer o último nesse dia. Ele mandou eu para casa. Mas para voltar para passar a visita, é lógico. Então, ele começa com um trabalho tedioso, né, do backtail. Na verdade, aqui nós estamos vendo já um produto do enxerto já pronto, preparado, essa face anterior, superior e inferior do pâncreas. A gente começa pela esplenectomia, depois liga todos os vasos, ou que parece ser vasos da borda superior, borda inferior. Aqui é a raiz do mesentérico, onde é ligada, o duodeno é fechado na primeira porção, terceira porção, e daí entramos num aspecto posterior, onde a gente vê todas essas ligaduras, como eu mencionei. A gente tem que fazer uma reconstrução arterial. Aqui é a artéria esplênica, que vem para cá. Aqui é a mesentérica superior. A gente utiliza a ilíaca do doador e faz esse Y aqui para reconstrução arterial. Aqui a veia porta, onde a drenagem pancreática vem. E assim. Então, esse daqui é o esquema. Então, é comum, o ultrassom é difícil no pós-operatório, para entender aqui na anatomia. Mas a raiz do mesentérico, que é aqui, a saia anterior, ela é fechada com esterco, fechada. Colédoco aqui, é aqui o colédoco. Então, é uma área pequena, demora em torno de 1 hora, tedioso. E aí, a gente coloca o pâncreas, implanta ele na fossa ilíaca direita, nos vasos ilíacos comuns. Então, nós estamos vendo aqui o Y, né, feito. Pâncreas aqui dando a volta. Eu já deixei vermelha a foto, porque sangra um pouquinho, né? E aqui atrás está a porta, onde ela drena,
o duodeno para a parte mais inferior e a cauda superior que vai atrás do colo. A gente rebate o colo, certo? Coloca aqui. E daí a gente faz, a primeira, mais comum, eu vou comentar isso, é o intestino do paciente, aqui o duodeno, a gente faz uma anastomose lateral entre o duodeno do enxerto e o trânsito intestinal. Eu vou comentar um pouco a mais das possibilidades cirúrgicas, mas de uma forma ou de outra, as variações, originalmente, ele fazia uma anastomose entre o duodeno e a bexiga, no sentido de você poder colher amilase na urina, não precisa aplicar o paciente, nada, e esse nível de amilase, sendo uma queda de 20% ou mais, suspeito de rejeição do enxerto pancreático. Então, esse foi o grande marcador, foi Corey que desenvolveu essa técnica para rejeição, que era o mais importante, isso na década de 70, 80. Com o passar do tempo, notou-se que, principalmente com pâncreas clínico, que a creatinina é um grande marcador, existe dissociação de rejeição de um órgão de outro, mas é baixo, então nós usamos a creatinina de base como marcadores. Então, passou a se fazer a derivação entérica, como eu mostrei anteriormente, e aí outra derivação que pode ser para o sistema porta, uma grande discussão se aumentaria a insulinemia na derivação sistêmica em relação à porta, a primeira passagem de insulina. Todos os trabalhos, até o momento, eles mostram que não tem diferença, muito embora tenha uma hiperinsulinemia, mas ela não é causa de alterações metabólicas. Então, de forma geral, as técnicas, eu vou mostrar para vocês os resultados, eles não têm diferença nenhuma entre fazer sistêmico ou portal. Da bexiga não tem diferença, tem as complicações, a entérica tem menos, mas é temido outras. Então, de uma forma ou de outra, o cirurgião pode escolher o que ele faz melhor, o que se sente confortável, existe. Obviamente que eu não vou entrar aqui na discussão técnica, mas o grande medo quando a gente faz derivação portal, derivação com o duodeno, não é um ato cirúrgico, são as complicações tardias. Então, se você tiver que retirar um enxerto, você acaba tendo problema no sistema porta, que não tinha, você acaba tendo problema de fístula duodenal, de autopédia, então você pode incorrer em complicações gravíssimas. Então, a gente prefere o tradicional, que é colocar direito, drenagem sistêmica e drenagem entérica. E daí a gente passa já da cirurgia imediatamente para as complicações. Sabidamente, o pâncreas é um órgão que, quando ele vai bem, ele vai ótimo. Quando ele não vai bem, ele não vai bem. E a principal complicação é o que a gente fala na falha técnica, que é outro termo que também traz confusão. Porque falha técnica, ele é definido como qualquer causa de perda do enxerto nos primeiros 3 meses. Então, não necessariamente foi cirúrgico. Então, quais são as principais falhas técnicas que a gente tem? Trombose, do enxerto, pode ser arterial ou venosa, e esse é o tipo de complicação que a gente, a maioria dos casos, a gente não precisa de ultrassom Doppler para fazer diagnóstico, que é muito típico. Se você tem uma trombose arterial, inicialmente o paciente faz hipoglicemia em torno do local do enxerto, porque não tem mais irrigação para esse pâncreas, para esse enxerto, ele libera toda a insulina pré-formada, ele faz uma hipoglicemia grave e logo em seguida ele faz hiperglicemia acima de 400, 500, e com dor no enxerto, no local do enxerto. Então, é um diagnóstico clínico relativamente tranquilo, porque ele é marcante. Quando é trombose venosa, a dor abdominal é muito intensa, você vai palpar o paciente, às vezes você consegue sentir um plastrão, que é o pâncreas que inchou, não tem drenagem sanguínea, e ao contrário, ele já sobe com uma glicemia muito alta, 500, 600, mais do que o arterial, até, por causa da dor, tem muita dor. A outra causa de perda é a infecção, normalmente a infecção é secundária à pancreatite, sabe-se que a síndrome de reperfusão ela é frequente,
está relacionado ao tempo de isquemia, à qualidade do órgão. Eu também não vou entrar em discussão nesse sentido, mas elas são outras causas de falha técnica. Então, pancreatite é falha técnica, né? Tem as fístulas, que são gravíssimas quando ocorrem, mas não são tão grandes. E o tratamento depende, mas a gente sempre preserva o paciente, não enxerto. O enxerto sempre pode pôr depois, tem a insulina disponível. Sangramento, que ele tem diminuído, principalmente, tinha sangramento que se usava muito heparina para evitar trombose no enxerto, então ele acabava sangrando. Então, mas se a gente vê isso daqui, é o último levantamento que a doutora Angélica fez, Brusner, que mostra diferentes épocas aqui e evolução dessas complicações. Então, a gente vê que, de forma geral, a gente tem 30% de complicações no pós-operatório. É alto, 1/3 dos nossos pacientes vão ter uma complicação. Então, quando você assume fazer transplante de pâncreas, você já tem que avisar as pessoas. 1/3 vai complicar, vai ter alguma complicaçãozinha, desde infecção de parede a trombose do enxerto. Só que o que a gente vê é que a causa de perda, ela gira em torno, se vocês olharem aqui em diferentes momentos, desde 2001 a 2016, ele varia nessa faixa aqui, de 5% a 10% é perda do enxerto por complicações, por falha técnica, nos 3 primeiros meses. De longe, a trombose do enxerto é a mais comum delas. Se vocês olharem aqui, por exemplo, o último aqui, tem uma perda por falha técnica de 5,3%. Corresponde quase que a grande maioria. O restante é muito pouco, menos de 10% em termos de perda, né? Isso daqui para simultâneo, pâncreas lean, pâncreas após lean e pâncreas isolado também, tá? Então, se vocês olharem, a tendências são muito semelhantes entre eles, sem diferença. E quais são os fatores de risco das complicações cirúrgicas, né? O primeiro, tem prolongada diálise peritoneal, porque leva a aderência, então ele dificulta, né, o ambiente para pôr o pâncreas. Doador, o receptor com índice de massa corpórea de 28, e a tendência nesse último levantamento, e no Brasil já está acontecendo isso, é que tanto o doador quanto o receptor, o índice de massa corporal tem aumentado ao longo do tempo. Então, isso é um fenômeno de obesidade que a gente tem visto. Doador e receptor acima de 45 anos, muito embora foram feitos 2 transplantes acima de 70, 71, eu fiz um deles, o paciente evoluiu bem. E os pacientes, os receptores mais idosos, eles têm aparentemente uma tolerância maior, eles têm menos rejeição. Essa daí era uma motivação na época de oferecer para esses pacientes. A doença cerebrovascular é a causa de óbito no doador. É outro fator também de mau prognóstico, com aumento de complicações no pós-operatório. E no Brasil, a gente não via isso há 20 anos atrás, agora os doadores começam a ficar mais velhos e com doença cerebrovascular como causa de mortalidade. Tempo de preservação prolongado, maior que 20, isso é um trabalho clássico, feito há mais ou menos isso, 2 décadas atrás, mas que se comprovou que fazia um transplante acima de 20 horas, e estatisticamente com complicações, principalmente por causa de pancreatite, por reperfusão, né? Mas sabe-se que após 10 horas de tempo de isquemia fria, a cada hora aumenta 10% o número de complicações vasculares do enxerto. Ou seja, no final de 20 horas tem quase 100% de complicação. Tá? 10%. É um trabalho clássico, acho que foi o Hugo Borges que fez, que mostrou. E transplante é outro fator também de risco, muito embora raro aqui no Brasil, tem a oportunidade de fazer vários transplantes, de transplantes. Normalmente você não mexe muito com tinha, só crescendo, né? E cirurgia abdominal prévia. Os clínicos
Complicações clínicas, principalmente é a rejeição, né? Daí a gente entra nos critérios de diagnóstico de rejeição. Eu vou falar aqui principalmente de simultâneo, e é o nível de creatinina, é o mais fácil de ser dosado, de ser acompanhado, e a gente consegue fazer diagnóstico. Quando ele era só o pâncreas solitário, porque tanto ele faz pâncreas apóstolo ou pâncreas isolado, são órgãos de doadores diferentes. Então, a preferência era você fazer derivação vesical para dosar a amilasemia, né? Uma vez que caiu 20% da produção, você aí faria biópsia, no que a gente era o protocolo nosso. Elevação de lipase, principalmente, a amilase ela não se correlaciona com fator preditivo de rejeição pancreática. Então, nós acompanhamos mais a lipase, acima de 2, 3 vezes o normal, a gente já pensa em rejeição, tá? Muito embora na fase inicial, a amilase ela sobe no pós-operatório, por causa da reperfusão, mas a partir de 2 semanas ou para frente, a lipase pode ser acompanhada nos pacientes que têm derivação entérica e ela sobe junto com a creatinina nos pâncreas simultâneos. E, obviamente, o ouro, para o diagnóstico, né, procedimento ouro é a biópsia pancreática, que não é isenta de riscos, mas que, atualmente, com a agulha fina que tem, as complicações são pequenas. E aqui mostrando, né, 30%, 30 parece ser um número-chave, né? Quando a gente não sabe, a gente põe ele redondo, eu aprendi isso, né? Arredondo o número. Mas em torno de 1/3 dos casos, eles vão ter um episódio de rejeição. Em média, quando você faz indução, o pico é por volta do 3º mês. Então, por volta do 3º mês, a gente fica mais atento em questão de rejeição. A rejeição, ela se inicia pelo tecido exócrino primeiro. Então, nós temos uma janela para conseguir resgatar esse enxerto. Então, primeiro nós vamos ver aumento de lipase ou alteração da creatinina e queda da amilasura. E aqui vou mostrar para vocês que é a perda imunológica do enxerto nas diferentes categorias. Então, se vocês olharem ao longo do tempo aqui, em um ano nós temos menos de 5%, tanto de perda de enxerto pancreático e enxerto renal, quando nós falamos em simultâneo, categoria simultânea, como ele se comporta diferente. Daí, o que tem mais rejeição, mais perda, em torno de 5%, é o pâncreas isolado, que é essa curva aqui. Em 3 anos, ele já está acima, quase 15%, enquanto o outro tem em torno de 2,5% simultâneo. E bem no meio, nós temos o pâncreas após Lean, dividindo aí os dois mundos. Então, por isso que eu sempre digo, quando a gente pensa no paciente transplantado, a gente tem que saber qual categoria, porque ele comporta diferentes. As outras complicações clínicas, principalmente, são infecciosas, então pode ser bacterianas, virais e fungo. Como nós lidamos com o duodeno, do enxerto, então é um mini transplante intestinal. Então, fungo é importante, mas mais aqui tardio. Então, a infecção de parede, infecção urinária, principalmente a infecção vesical, viral era muito comum, ainda né? Sem ver esse problema, mas depois dos antivirais melhorou muito, embora grave e com uso de indução muito prevalente, né? Uma incidência até de 25%. Aspergilos, criptococcus não é incomum tardiamente, é difícil o tratamento, é difícil o paciente com aspergilos sair, com criptococcus normalmente com lesão cerebral, com alta mortalidade e morbidade. A imunossupressão, vou mostrar para vocês, mas basicamente é o tripé básico. Você faz uma indução usando o que você tem disponível na época, ou no seu serviço, ou que você está fazendo algum trabalho, algum segmento. Você tem a manutenção com tacrolimus, basicamente,
mecofenolato e corticoides. Tem vários regimes aqui que não usam ou destinam corticoides. Inicialmente, se você começa com corticoide e você retira ele depois, se não for muito rápido, rejeição é uma preocupação. Então, provavelmente é melhor você começar com um regime de corticoide muito inicial e tirar ele rapidamente, do que você, depois de 3 meses, 4 meses, ou 1 ano de transplante, vai tirar o corticoide. É mais difícil. Provavelmente você fez alguma seleção, mas é isso que os números mostram. E aí, esses resultados são dos Estados Unidos aqui, de 88 a 2020, o número de transplantes de pâncreas. A tendência foi que aqui, em 98, começando tímido, e a partir da década de 90, com o advento do tacrolimus e fenolato, isso aqui cresceu muito, com um pico aí em 2000, 2005, que aqui é onde a gente vê, e depois uma queda significativa nesses anos, após 2005, porque inicialmente aqui eram poucos centros nos Estados Unidos que faziam transplante de pâncreas. Houve uma pulverizada no início dos anos 2000 e, devido às complicações, eles começaram a restringir os doadores, nada expandindo. Então, o número caiu muito e depois se voltou aí no platô nesses últimos anos. Aqui no Brasil, nós temos os números a partir de 2005, lembrando que desde a década de 60 já fizemos transplante no Brasil de pâncreas, mas ele fica em torno de poucos números, provavelmente aqui, comparado com o renal, teria que ser mais ou menos o dobro dos casos. Nos últimos anos, houve uma queda significativa do número de casos, vários centros pararam de fazer, tem várias causas para isso, já foi matéria de debate, mas aparentemente nos últimos 2 anos parece que está tendo uma retomada no número de transplantes de pâncreas no Brasil. E aqui, algumas análises que a gente faz através do mundo. A doutora Angélica Grusner, a esposa do doutor Rainer Grusner, que trabalhava lá no transplante, ela que foi responsável desde o início por toda a estatística do Sutherland. Então, ela e continua ainda fazendo todas as análises de transplante de pâncreas. Então, ela que publicou isso, eu falei com ela questão de 2 anos atrás, obviamente que diminuiu muito com o Sutherland se aposentando, mas a gente consegue ver aqui algumas características todas. Tipo 1 de diabetes é o mais frequente, estatisticamente significativo, principalmente pâncreas PIN e pâncreas após PIN, e aqui pâncreas isolado, também é significativo, porque idade, do receptor ao longo do tempo que está acontecendo. Então, receptores mais velhos, os homens, aparentemente, é uma prevalência maior em categoria de simultâneo, as mulheres no isolado, porque provavelmente o Serano falava que as mulheres se cuidam mais, e elas são mais proativas. Então, ela tem diabetes tipo 1, ela não quer ficar diabética, ela não espera ter complicação para procurar tratamento. Ela vai, o homem é mais medroso, então ele não vai, e a maioria também tem insuficiência renal. Daí aqui, por etnia. Aqui mostrando o que eu falei para vocês, tem aumentado significativamente o índice de massa corpórea nas 3 categorias, ou seja, obesidade é algo que é uma doença endêmica, a questão de painel também, em todas elas aqui a gente vê que poucos transplantes com painel elevado, por tipo sanguíneo não tem diferença, e o tempo de diálise aqui, mostrando que, se vocês olharem, só aqui no pâncreasinho, obviamente, que o tempo da diálise antes do transplante tem aumentado.
E aqui a sobrevivência de transplantados, né? Então, são as 3 categorias, no A, simultâneo de pâncreas após rim, C, pâncreas isolado. O que me chama a atenção é isso, né? A hora que você vê no pâncreas rim, a sobrevivência deles é em torno disso daqui, de 1 ano, de 97,6%. Então, realmente, é extremamente raro a gente perder um paciente de pâncreas rim, atualmente. No Brasil, esses números são um pouco difíceis da gente interpretar. A gente está por volta em torno, varia de 5% a 10%, dependendo do serviço. Não é um número ruim, de forma alguma, mas a gente tem certa dificuldade de conseguir esses dados, porque é regionalizado, mesmo para a BPO, não são todos os serviços que mandam os dados. Então, a gente não consegue interpretar. Mas eles são muito semelhantes, 97, pâncreas após rim, 97, 97, com algumas variações. Tá? Então, realmente é um transplante que, muito embora com a morbidade alta, você perde poucos pacientes avaliados. E sobrevida dos enxertos aqui. Aqui dividido o pâncreas, né, do pâncreas rim, o rim do pâncreas rim, e daí o pâncreas após rim e pâncreas solitário. Então, esses daqui são os melhores resultados, né? Você vê que uma sobrevivência de enxerto pancreático que gira em torno aí de 83%, 90%. Pâncreas após rim, o paciente é melhor ainda, de 95%, 90%. Aqui o pâncreas após rim é em torno de 80%, mas ele se perde um pouco mais, em torno de 75% em 3 anos, por imunossupressão, mas vocês veem que há uma melhora, né? E o pâncreas isolado, finalmente, é o que tem menor sobrevida em 3 anos, que, se a gente recordar, é o que tem mais perda imunológica, né? Chega a 15%. Bem concluído, o transplante simultâneo de pâncreas rim é o melhor tratamento efetivo para diabetes tipo 1 com insuficiência renal, com necessidade de transplante renal. Ele diminui a mortalidade de pacientes diabéticos, comparado tanto com diálise e transplante renal solitário. Nós temos complicações cirúrgicas, operatórias, é inegável, temos que usar imunossupressão, mas todos eles a qualidade de vida é melhor, né? Não tem dúvida que ficar se picando todo dia, toda hora, tomando insulina, é desconfortável. E o pâncreas isolado é o tratamento apropriado em pacientes com diabetes nada ou aguda, né? Mas segundo as recomendações. Ele não tem diferença de sobrevivência. Ele é igual, você morre mais pacientes no início por causa do procedimento cirúrgico, mas ao longo do tempo a sobrevivência é igual, regime só de insulina ou transplante. Então a pessoa tem a liberdade informada se ela quer receber um transplante de pâncreas isolado. Isso nos Estados Unidos, no Brasil é diferente. Tá? E quais são as perspectivas? São algumas coisas que a gente vem falando já há anos, né? Que é transplante de ilhotas. Por quê? Porque a gente espera diminuir complicação cirúrgica, né? E provavelmente tentar conseguir uma certa tolerância para eliminar a imunossupressão. Isso daqui é a maior perspectiva que a gente tem hoje. Muito embora nos últimos anos, desde o protocolo dele, que foi no início dos anos 2000, que foi um boom, ainda a gente não conseguiu avançar, infelizmente. Né? Certamente, né, o transplante de pâncreas ou ilhota é a escolha melhor hoje do paciente nosso diabético, tipo 1, com insuficiência renal, ou não, dependendo da característica. Nós não enxergamos ainda passando para ilhotas diretas. E, finalmente, o que tem acontecido, né, é a busca, na verdade, de regenerar a célula beta, né, e controlar a doença autoimune, diabetes tipo 1. Hoje em dia, isso daqui está muito em pesquisa, muita coisa tem sido desenvolvida. Então, eu diria para vocês que o objetivo nosso, transplantador de pâncreas, não é fazer transplante,
a cura de diabetes. Esse é que é o objetivo nosso, independente se vai ter cirurgia ou não. Muito obrigado. Agradecer a vocês aí. Gerencia as perguntas aí, Renato. Bom dia a todos. Queria parabenizar aí o Meirelles e o professor Medina aí pela retomada do programa de transplante de pâncreas, né? Eu falo em nome do departamento do transplante de pâncreas da BTO. Parabéns aí pela retomada e sucesso. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, doutora Érica? Tem da plateia para começar? Meirelles? Uma dúvida. Você falou da questão do projeto. Tudo bem, Meirelles? Parabéns. Pode falar. Bem-vindo ao Hospital do Rinha. Obrigado. Um acréscimo importante, acompanho tua carreira desde na época que tu estava nos Estados Unidos. Tu tens uma ideia, Meirelles, de qual é a nossa necessidade de transplante de rim e pâncreas aqui no Brasil? Então, Walter, essa daí foi uma pergunta que eu fiz para o doutor Medina. Fiquei vindo para cá, né? Mas basicamente o que a gente vê ao longo dos consumos americanos é que de 5% a 10% desses pacientes diabéticos tipo 1, eles vão desenvolver aí, potencialmente insuficiência renal ao longo do tempo. Então, se a gente for colocar isso, são alguns milhões. Se nós temos 16 milhões de diabéticos, 10% vão ter complicações graves, nós estamos falando de 1,5 milhão por próxima década, 2 milhões. Eu sempre trabalhei com 5 por milhão, um top de o máximo que a gente conseguiu. E me parece, vendo assim, que os Estados Unidos não conseguiu progredir, que seria para nós 1.000, provavelmente para nós seja 400 a 500, 2,5 provavelmente por milhão. Exato. Talvez como uma meta. Nós estamos fazendo provavelmente a metade do número. O grande problema, Walter, é o seguinte, como você tolera o seu resultado. E o grande problema nosso no Brasil é que nós não temos ainda algo assim que, com certeza, eu não consigo apresentar os números do brasileiro. Não são todos que relatam, e assim por diante. Isso. Então, fica muito difícil até para a gente evoluir. Eu digo para você, você vê lá, eles fazem curvas, você vê que a cada 5 anos eles têm algum ganho, mas eles têm um ganho porque eles têm os números. Então, se você começar a pegar doadores, eles vão ser mais obesos, com doença, morte por acidente vascular, tempo de isquemia alto, tudo isso daí vai ter um resultado pobre. E aí, qual que é o problema? Ninguém quer fazer transplante de pâncreas. Mas, por outro lado, se você não começar a aumentar um pouco a sua captação de enxerto, você também não faz. Então, tem que ter uma sintonia muito grande entre nós, nefrologistas, que trabalhamos com transplantes, e o cirurgião de pâncreas. Para essa sintonia, a gente oferecer o maior número possível, com o melhor resultado possível. É uma balança muito tênue, mas a gente consegue. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Você não acha que o que vai acabar substituindo as coisas com desenvolvimento e também a tecnologia são essas bombas de insulina? É isso se eu fosse diabético tipo 1, tivesse condição boa, eu ia tentar isso primeiro do que fazer um transplante. Você tem toda a razão, Wilson. Esse é o grande dilema. Por isso que eu falei, o objetivo nosso, quem trabalha com diabetes, na verdade, eu fui formado assim, é curar o diabetes e não fazer transplante. Mas os estudos mostraram isso, que a qualidade da insulina que tinha 20, 30 anos atrás,
nojo, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte, mesmo com a reposição, a melhor que tem hoje, o que acontece com esses pacientes? Eles não conseguem controlar efetivamente a glicemia. Então, as complicações do diabetes, essa é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui a gente transplantava jovens de 25, 30 anos. Nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, era 45. Então, hoje no Brasil, o que nós estamos acontecendo nos Estados Unidos? Cada vez mais transplantamos diabéticos com insuficiência renal mais velhos. Ou seja, realmente o controle hoje é melhor com isso. Mas você está adiando as complicações. Tá? E, obviamente, que a hora que você faz o transplante de pâncreas vascularizado, hoje, você cessa essas lesões secundárias. Quando você mostra essas curvas que são meio históricas, assim, de perda por rejeição aguda, o pâncreas sempre abaixo dos transplantes isolados, do ponto de vista imunológico, eu não sei se isso faz muito sentido, considerando que você tem dois enxertos com imunogenicidade diferentes, com um risco de perda por rejeição aguda menor, bem menor, substancialmente menor. Nós estamos falando de risco de rejeição ou diferenças de perfil em imunossupressão? Diferença de perfil. Por isso que você vê que o pâncreas isolado sempre foi difícil de ser aceito, porque a imunossupressão, o paciente está mais rígido, normalmente ele é mais jovem, ele não tem as complicações ainda de diabetes, ele não tem uremia. Então, esse paciente ele tem todas as características do perfil que quem vai rejeitar. Tanto é que transplante, alguém talvez iria perguntar, não fazer um transplante de pâncreas em criança. Qual que é o racional de você fazer transplante isolado? Um mais precoce, para não ter lesão secundária. A gente não faz por quê? Porque o grau de rejeição em criança é enorme, é proibitivo. A gente só faz acima de 18 anos, assim por diante. Então, justamente, são perfis diferentes. O paciente, para o duplo, ele já tem insuficiência renal, ele tem cardiopatia, ele é mais idoso. Então, ele já tem uma resposta imunológica comprometida, que é o que a gente vê. Então, são os melhores, menos rejeição, menos tudo. A hora que você pega isolado, você vê, ele vai de 3% para 15%, 5 vezes mais. Uma outra pergunta, quando você fala que cirurgia abdominal prévia é um fator de risco para complicações cirúrgicas, apesar de boa parte dos trabalhos não mostrarem que o tipo de diálise interfira no resultado, na prática a gente vê que paciente que vem de diálise peritoneal acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade cirúrgica, peritônios meio esclerosados. Você vê isso também? A gente vê. Tem paciente que você abre e não tem aderência nenhuma. Fizemos o último, né? Aqui, faz acho que 2 semanas, ele tinha diálise peritoneal e não tinha uma aderência. Por outro lado, é comum você ver, quanto mais tempo ele está em diálise peritoneal, esse paciente tinha 7 anos, né? Ele tem aderência. Aí é uma das opções que você faz. Se tiver muita aderência, talvez é melhor nesse primeiro tempo você derivar para a bexiga do que para o intestino. Porque se você... A fístula empérica, ela é baixa, a incidência, então é em torno de 1%. Tá? Mas quando ela ocorre, ela pode ser fatal, porque você está na fase mais crítica do paciente. Ele acabou de ser operado, ela ocorre nos primeiros 3, 5 dias, tá super imunossuprimido, então ele está exposto ali, é um momento, e sempre a gente tenta preservar o paciente. A maioria desses casos a gente faz a remoção do enxerto, tá? Mas a gente vê isso sim. A doutora Érica complementou aqui no chat, falou que idealmente seriam 3 transplantes por milhão de habitantes por ano. E nós fazemos 0,8 atualmente. Seriam 6 mil transplantes de rim por ano no Brasil, cerca de 30% tem diabetes.
Então, 10% seria algo tipo 1, seria 180 transplantes por ano. Essa é a estimativa dela. Eu acredito, que sim, né? Mas se você for ver, hoje a gente está fazendo esse número. A outra coisa que a gente teria que colocar, talvez, é o controle de diabetes. Eu não acredito que na população brasileira a gente faz o melhor recomendado da reposição exógena de insulina para eles. Acho que isso é todo mundo, né? Eu acho que, Meirelles, isso seria idealmente para uma fila de espera inferior a 1 ano, né, que não é a realidade no Brasil. Realmente, você tem razão, no passado nós fizemos dado da BTO, esses são dados de estimativas da BTO, 173 transplantes, então você tem razão. Mas a gente tem uma fila extremamente represada com tempos que poderiam ser menores, né? Então a gente está falando de filas ideais com menos de 1 ano de espera para o paciente. Então existe ainda uma oportunidade de aumentar esse número aí nos próximos meses, anos, para que o paciente espere o menor tempo possível, porque a gente sabe que isso é um fator importante aí nos desfechos a médio e longo prazo para o paciente, né? Você tem toda a razão, Henrique. Nós já discutimos várias vezes isso, e hoje nós estamos uma fila represada, não, nós temos 7 filas, 8 filas. Só que no Hospital do Rim gira em torno de 200 a 400 pacientes na lista, só em uma instituição. Ou seja, eu acho que se você multiplicar esse 180 por 6, é mais ou menos isso, eu acho que tem. Meirelles, é interessante que talvez a gente possa começar a trabalhar isso o ano que vem, passando essa loucura toda, que o mais importante para a gente calcular a necessidade não é a lista, o estoque em lista, mas o ingresso anual. Sim. Então, a gente teria que, talvez, aprimorar a nossa avaliação do registro do ingresso dos diabéticos em lista. Porque estes é que o ingresso anual vai nos dar necessidade. O estoque, ele depende se tu faz mais transplante, ele cai, se faz menos, diminui, não te altera muito. O que te dá realmente a resposta é o ingresso em lista de rim, pâncreas ou de pâncreas isolado. Perfeito, concordo. Walter, você sabe que eu sou defensor ferrenho de que tem aqui no Brasil algo semelhante ao UNOS. Eu entrei essa semana lá, só para atualizar, eu tinha os dados até 2016 nos Estados Unidos, eu peguei rapidamente tudo, e nós não temos isso. Isso daí eu acho que é ruim para nós. Acho que nós precisamos disso. Isso. Em relação a essa queda do número de transplantes de pâncreas no Brasil, quais são os principais fatores que desestimularam os centros a diminuir? Acho que essa tendência não é só no Brasil, também foi lá em outros países também. O que nós observamos aqui no Brasil, particularmente, acho que o Walter até lembra, foi a questão do penúltimo congresso da BTO, foi o tema que foi proposto para mim. Então, fazendo uma análise retrospectiva, nós vimos que tinham poucos centros, ou quase nenhum, por isso que a estatística começa em 2000 e pouco, ninguém fazendo antes de 99, esporádico, e a partir disso, regionalizou, vários centros que faziam transplante de pâncreas, antes era só São Paulo, daí passou Rio, passou Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste. Então, isso foi expandido. Por outro lado, nós vemos que existia algumas coisas que chamavam a atenção. Por exemplo, remuneração. Acabou-se, todos foram majorados, menos o de pâncreas. Ele, naturalmente, é um órgão que dá mais trabalho. 30% de complicações. Então, tudo isso daí, e o envelhecimento das pessoas que fazem transplante de pâncreas, que é outra coisa. É raro você ver hoje um cirurgião falar, nossa, eu vou fazer isso. Eu sempre brinco, as pessoas dão risada, eu falo, não tem glamour nenhum fazer transplante de pâncreas. Tem glamour fazer transplante de fígado. Isso eu digo nós, dos cirurgiões do aparelho digestivo. Então, acho que foi uma combinação de fatores entre dificuldade própria e inerente do procedimento,
um envelhecimento das pessoas que estavam no meio, uma baixa remuneração e uma desmotivação. E, de uma forma ou de outra, o paciente tem insulina e se optou por fazer transplante renal. E mais do que isso, Renato, alguns estudos mostraram que se ele tem um doador vivo, e você me corrige, hein, Érica e Walter, se ele tem um doador vivo de rim, a sobrevivência dele aqui no Brasil é igual ao pâncreas de doador falecido. Certo? Isso, números nossos. Nos Estados Unidos, ele não chega a isso. Você viu, 97% de se aproxima muito. E com tempo de lista de espera lá, em torno hoje, no pâncreas rim, variando 8 meses, ao máximo 1 ano e meio, dependendo do estado. Meirelles. Ui. Tudo bem? Tá dando um baita eco. Andréa Bauer, de Porto Alegre. Tudo bom? Tudo bem? E aí? Eu queria só dar um retorno das ilhotas, né? Já que... né, já que a gente trabalhou aí desde 2005, quando eu voltei de Minnesota, né, com ilhota e tentando acreditar que a gente conseguiria aqui no Brasil, né, um país tão grande, né, não ter um centro que realmente pudesse, era nós e São Paulo, né, inicialmente São Paulo, depois aqui em Porto Alegre, e a gente lutou até o ano passado, né, então foram 14 anos aí de luta, fazendo isolamento de pâncreas, a gente já tinha qualidade para transplante, a gente já isolava quase 500 mil ilhotas de um pâncreas de doador falecido, e faltou dinheiro para transformar essa parte experimental, que era o isolamento, na parte clínica, que era colocar o paciente no paciente, né? A gente precisaria de uma verba de uns 2 milhões aí, e a gente não conseguiu nenhuma agência. Né, nem agência de pesquisa, nem com empresários importantes aqui de Porto Alegre. Então, a gente acaba que vai perdendo a equipe, vai perdendo quem a gente forma para fazer o isolamento, porque tu sabe bem o quanto isso é trabalhoso, né? Então, esse ano, com a pandemia, então, a gente acabou, né, quase sem fôlego, né? Bom, obrigado, né? Está fazendo muito junto, ou em parceria, ou tentando, complementando aqui a pergunta, o porquê que diminui e realmente o que a gente vê isso, não que eu, para mim tudo bem, você não, mas o envelhecimento nosso, porque você luta e no final não consegue, e não é uma verba assim, exorbitante. Então, eu acho que é difícil isso. Nós temos situações que a gente não tem controle. Então, acontece o que aconteceu contigo. Você foi lá, ficou num dos melhores, se não no melhor lugar, para fazer isolamento de ilhotas, o Bernardin. Daí chega no Brasil com toda a força e faz, e você vê que falta importação, você precisa de enzima para fazer o processamento e não chega. E daí quando chega uma, venceu, daí a outra não tem. Né? Então, realmente eu acho que essa dificuldade é boa. Mas não significa que a gente não deve tentar. Eu sou otimista, não sei, eu estou numa nova fase, muito feliz por sinal, então eu acho que é algo que depois eu te dou uma ligadinha. Em relação ao transplante de ilhota, faz 30 anos que a gente discute que o transplante de ilhota, o negócio nunca vai muito para frente. Por que vocês continuam acreditando que vai funcionar? Porque funciona, né, André? Porque funciona. Se você os trabalhos, principalmente depois do... Quando eu voltei do Brasil, né, sabe disso? Os primeiros transplantes de ilhota do mundo em 2001, usando só um doador, não um pool de doadores. Mas o que a gente vê hoje nos Estados Unidos, que é uma opção
Qual que é a grande dificuldade? É o que a André enfrenta, e ela sabe fazer, que é isolar. Tem os problemas, a hora que você injeta, de tensão de oxigênio, que o fígado é diferente da ilhota. A ilhota é hiper oxigenada, e o fígado é pobremente oxigenado em relação a 70% que vem do sistema porta. Então, são essas coisas. Mas ele realmente encapsular as células betas. Então, nós temos várias coisas a esse respeito. Mas, para isso daí é pesquisa de ponta. Pesquisa de ponta é assim, você vai pôr alguns milhões para acréscimos pequenos. Então, você não consegue um sistema sobrecarregado esses recursos. A Andrea pode falar com certeza sobre isso. Perfeito. É isso mesmo, né, Meirelles? É isso aí, é recurso que falta, né? Vontade não falta. Falta recurso, falta entender que não é um retorno a curto prazo, né? Eu lembro, a gente chegou a fazer um estudo com 10 pacientes, botou no CNPq, a gente precisaria de uns 2 milhões para 10 pacientes, e aí veio para transplantar 10, né? Porque para transplantar 10, tu precisaria de uns 3 pâncreas, de uns 2, pelo menos nós que estamos iniciando, né? Então, um custo de 20 a 30 isolamentos para 10 pacientes. E a coisa veio assim, mas 10 pacientes desse valor todo, então, realmente, para quando a gente começa, a gente precisa de uma verba maior, porque a gente tem que contar com a curva de aprendizagem, mas isso não é tão valorizado aqui. Então, a gente realmente teve bastante dificuldade com o financiamento. E agora, com o dólar do jeito que está, então, imagina uma enzima. Né? Isso mesmo, André. Meirelles, qual é a incidência de descarte dos órgãos pancreáticos? Existe um interesse de reduzir essa incidência de descarte? E quais seriam as estratégias para reduzir essa incidência de descarte? Isso, tanto fígado quanto rim, se dirigindo nessa área, expandindo os critérios de doação e, inclusive, desenvolvendo estratégias de preservação ex vivo, realmente aumentaram a porcentagem de uso tanto de rim quanto de fígado, mas a gente não tem isso ainda no pâncreas. Então, qual é a incidência? Existe um interesse para aumentar? E quais são as estratégias de desenvolvimento? Excelente, excelente. O que nós levantamos de dados aqui do estado de São Paulo, que é onde a gente consegue ver isso. Nós temos um descarte de enxertos pancreáticos que era acima de 50%. Tá? E desse 50% que você ia, ainda tinha um descarte ainda maior pelo aspecto macroscópico. Então, nós fomos atrás e falamos, é um número acima do que a gente espera. Aí a gente fala assim, vamos ver os resultados. Qual a causa dos descartes, principalmente? Então, aí a gente vê um problema crônico de doação no Brasil. Que é o quê? Eu não me recordo nos Estados Unidos ver nenhum doador com sódio acima de 160. Aqui é comum acima de 170, que já é gravíssimo. Então, uma das estratégias é você usar com hipernatremia até 160. Aqui é comum ver 170, 180, 190. Então, essa é uma dificuldade. Tá? Qualquer outra dificuldade é a mesma. Droga vasoativa, quando na verdade não precisa de volume. Então, o cuidado do doador nos pareceu muito, muito importante. E como a gente resolve isso? É a coisa mais difícil, porque quem faz captação, as captações não são nos melhores hospitais do Brasil. São nos hospitais onde a porta é aberta, onde os recursos são pequenos, onde as UTIs, infelizmente, não são aparelhadas. Eu acho que
eu prometi para mim que não ia falar de Covid hoje, né? Mas não consigo. A pandemia do Covid expôs o sistema de saúde nosso precário de UTIs. Não tem nada de bom dessa pandemia. Acho que a única coisa é que nós olhamos um pouco essa parte. Então, eu espero que com o advento de melhor número, pelo menos, de UTIs, e cuidados por causa da Covid, a gente consiga viabilizar mais os doadores para a pâncreas. Né? E daí vem a sua terceiro questionamento, o que fazer para aumentar esse público? O grande problema do pâncreas é que o preço é muito alto. Por quê? Porque a hora que você tem uma pancreatite no pós-operatório é irreversível. Você desencadeou um processo inflamatório que ele é autossustentável às vezes. E a partir daí você não tem alternativa. Então, ele é muito lábil nesse sentido. Então, por isso que eu digo isso. Qual o preço que nós aceitamos que o paciente pague? Porque não vai acontecer nada conosco. Então, a hora que você aumenta o pool, ou seja, você está com só de 165, mas aí está com 2 drogas vasoativas, o aspecto dele não perfundiu bem, questão de solução de preservação, que usam 2, 3 diferentes numa mesma captação. Então, é difícil até de você comparar o nosso paciente com o americano, porque o americano é uma equipe que é uma solução de preservação, é um padrão. Aqui o nosso são 3 equipes, cada uma do vinho, uma do fígado, outra do pâncreas. As soluções usam 2, 3 soluções. Então, você fica no número de variáveis e, obviamente, você usa com sódio 170 e vai bem, você fala, sou um grande cirurgião. Não, entendeu? Eu acho que é uma questão de princípio. E quanto você tolera isso. E mesmo, é uma discussão viva hoje no transplante de fígado, a hora que você aumenta o número. É muito bonito que você aumenta o N. A hora que você faz os estudos a longo prazo, a sobrevida é menor. Mas isso é algo assim, causa efeito. Não sei se alguém na plateia pode complementar, mas essa é a minha visão. O doutor Juliano fez uma pergunta na área básica. Se ele quiser até abrir o áudio para complementar a pergunta, comentar, fique à vontade, doutor. Mas ele perguntou se o pâncreas envolve muita proteólise e se há espaço para essa área do tema. Juliana, eu queria entender um pouco mais a sua pergunta. Se puder falar conosco, porque você está dizendo que eu entendi, se for no fenômeno de reperfusão. Está sem áudio, doutor. Desculpe. É uma questão básica, né? Quer dizer, quando você fala em pâncreas, quer dizer, você está falando em proteólise, né? E aqui na Escola Paulista, proteólise é prato da casa, né? Porque aqui começou a questão da geração das cininas, da inflamação, as calicreínas, né? Tripsina envolvidíssima nessas histórias, né? E quando foi tocado na questão do isolamento das ilhotas, né? Quer dizer, o uso de proteólise, né, para isolamento, proteólise no manuseio de células. Quer dizer, a minha questão é bem básica, quer dizer, onde que um time, uma instituição que tem bastante experiência em lidar com proteases, né, poderia ser útil dentro desse programa que está, né, que está se iniciando, entende? Bem tecnológico, né? Quer dizer, eu não tenho nenhuma proposta, nenhuma pergunta, mas eu estou dizendo que aqui na Escola Paulista tem
uma competência bastante respeitada nesta área. Então, era isso era mais se colocar à disposição, se caso pudermos ajudar. Juliana, muito obrigado. Obviamente que tem espaço. É o que eu tinha discutido, inclusive, aqui, e comentamos um pouco com a Andréia. O grande segredo é esse. Nós estamos numa instituição renomada, com vários departamentos, e o que a gente precisa integrar é conversar. Porque, com certeza, a verba, ela vem um pouquinho daqui, outro dali, fazendo esse trabalho conjunto, que é isso que é interessante, né? Esse trabalho clínico e o trabalho no laboratório, que a gente vai conseguir avançar. Eu acho que existe toda a oportunidade, eu já agradeço desde já essa oferta e aceito a oferta, sem conversar com ninguém, mas, obviamente, muito obrigado. Estou à disposição, o Medina tem o meu contato, o Arthur tem, quer dizer, eu estou o tempo todo... Agora estou ótimo, porque estou aposentado, então tenho tempo para o que der e vier, mas estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Meirelles, eu queria ouvir tua opinião e da Érica nessa retomada. Qual que é o papel do cross virtual, até para a gente reduzir esse tempo de espera para implante, para enxerto? Olha, isso daí foi uma das grandes coisas que aconteceram aí. Eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, isso tem mais de 15 anos, o grande problema nosso era fazer o crossnet. Porque aqui não se coletava, aqui é longe, eu vim de Rio Preto, tive a felicidade de estar em Rio Preto, que é uma cidade relativamente pequena, e agradecer a Mária Rude, que disponibilizou o laboratório, então eu fazia a captação, já levava o laboratório deles, já faziam, então, um tempo de isquemia meu, lá em Rio Preto, muito baixo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, era outra coisa. Porque catava o órgão e aí saía o órgão e saía lá. Então, o tempo de isquemia nosso girava em torno de 18 horas, 19. Então, você trabalhando sempre no fio da navalha e o resultado não é bom. Depois, o crossnet virtual, para nós, mudou totalmente. Então, eu não consigo falar para você se a gente deva mudar ou como proceder. Não sei te falar. Mas o ganho que a gente tem, e depois, obviamente, refazer, para se tem alguma coisa que tem alternativas, né? Obviamente, aqueles pacientes que já têm painel alto, a gente não transplanta. Mas o paciente que não tem história, homem, e veio negativo, virtual, toca em frente. A Érica... Então, com o crossnet virtual, no estado de São Paulo, caiu em média 3 a 4 horas o tempo de isquemia fria, né? Isso também foi a experiência aí do Hospital do Rim, mas isso se refletiu de modo bem discreto na diminuição da taxa de DGF renal, por exemplo. Então, acho que o nosso grande desafio, como o Meirelles aí também já pontuou, é a manutenção do doador, porque a gente precisa realmente ter uma política mais ampla para que as condições clínicas do doador sejam melhores, porque senão a gente diminui a isquemia, mas a qualidade do órgão, pela manutenção que não é ainda adequada no Brasil, a gente acaba tendo ainda esses desfechos que são diferentes dos Estados Unidos. A DGF renal nos Estados Unidos é em torno de 5%. No Brasil, a gente mantém entre 20% e 25%. É claro que é inferior ao rim isolado, mas há oportunidade para melhorar. Eu acho que dos focos seria realmente a manutenção do doador. Eu acho que é o nosso grande desafio no Brasil. Exatamente. Mais dúvidas? No chat também não tem mais nada, então acho que podemos encerrar. Queria agradecer ao Dr. Meirelles pela aula, parabéns. Também já está totalmente incluído aqui no grupo, veio para agregar bastante. Agradecer a presença de todos na plateia. Essa aula vai ser disponibilizada no YouTube essa semana. Por favor, assistam, curtam e disponibilizem para seus colegas.
Na próxima semana, o Dr. Esper Callas, da USP, ele vai retomar o tema Covid sobre o aspecto imunológico. Em breve nós mandaremos o link para vocês. Muito obrigado.